Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Oi, e aí? Preparado para a aula de arte hoje? Olha só, hoje é uma aula que a gente vai ter que soltar a imaginação. Preparado? Ai, que bom! Então vamos lá. Soltem a imaginação. Oi, turminha, tudo bem, meus amores? Olha só, hoje quarta-feira, dia 2, nós vamos continuar as nossas atividades na apostila de arte. Então, eu peço para você pegar a sua apostila de arte e abrir lá na página 63. Vamos lá? Peguem a apostila. Aqui, ó, bem na página 63, aqui no cantinho onde está escrito imagens, imaginação e história, vocês coloquem a data de hoje, dia 2/9. Combinado? Então, olha só. Aqui nós estamos vendo uma imagem de uma paisagem imaginária. Ou seja, é uma paisagem que não existe, ela foi criada. Criada como? Por meio da imaginação. Alguém imaginou e criou essa imagem. Então, para criar histórias inspiradas em imagens, nós também podemos inventar as imagens. Pinturas, desenhos, colagens criativas e curiosas pode ser o ponto de partida para a invenção de histórias muito interessantes. No caso da imagem que vemos acima, por exemplo, podemos imaginar várias coisas. Pode ser um lago em um planeta distante que tem uma porta mágica, capaz de nos transportar para outros mundos e em outras épocas. E também pode ser onde ocorre a história de um pescador que foi para o mar, perdeu-se e encontrou um portal mágico que o levou para a cidade de sereias, no fundo das águas, entre muitas outras ideias. Então, por meio da imagem, a gente consegue produzir várias coisas. A própria imagem, outras histórias, ok? Então, olha só, aqui está falando assim: quer saber mais? O escritor brasileiro Monteiro Lobato, ele criou muitas histórias que aconteciam em um sítio inventado, chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Nele, os personagens Narizinho, Pedrinho e Emília viviam aventuras inesquecíveis. Aí ele está dizendo: visite a biblioteca da sua escola, escolha um livro do sítio e leia com sua família. Aqui está sugerindo reinações de Narizinho e a reforma da natureza. Então, como nós não estamos na escola e a gente não tem como ir à biblioteca, vocês podem utilizar a internet. Na internet também vocês vão conseguir e-books dos livros do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Esses aqui, olha só, são os personagens do sítio. Ó. Essa é a Narizinho, o Pedrinho, a Emília, uma boneca de pano que ganhou vida, que foi a vovó que fez. Aí nós temos o Visconde de Sabugosa, também um boneco de milho que também ganhou vida. Muito inteligente e estudioso. O tio Barnabé, que cuida do sítio. A tia Anastácia, que cuida da comida. Né? A vovó, Dona Benta. A Cuca, que está sempre no meio das aventuras das crianças aqui dos três. Então, é muito legal. Então, são todas histórias inventadas. E aí vocês podem dar uma olhada e curtir. Combinado? Fazendo arte. Então, no quadro abaixo, vocês vão criar um cenário maluco. Pode recortar diversas imagens de revista, de livros antigos e montar esse cenário diferente, tá bom? Aí, depois que a sua colagem estiver pronta, vocês vão imaginar uma história maluca, igual a imagem inspirada nela, vocês vão contar para a família de vocês, tá bom? Então, pode recortar, criar, fazer uma imagem bem maluca. E depois que essa imagem estiver pronta, vocês vão inventar a história maluca da imagem maluca e contar para a família de vocês. Combinado? Ótimo. Agora aqui, arte em casa. Separe o material e, no espaço a seguir, faça um desenho de uma paisagem. Convide sua família para formar uma roda e apreciar o desenho e inventar diferentes histórias para ele. Orientem os seus familiares também a soltar a imaginação e criar personagens e conflitos para as narrativas. Cada um pode desenhar os personagens que criou na paisagem
que você fez e vocês podem se divertir. Então, o que vocês vão fazer? Nesse quadro aqui, vocês vão desenhar uma paisagem, tá? Qualquer paisagem. E aí, depois que essa paisagem estiver pronta, você vai se juntar com a sua família e vocês vão criar histórias a partir dessa paisagem que você criou. E aí, vocês podem inventar personagens, histórias, conflitos. E aí, por exemplo, a mamãe criou uma personagem. Aí a mamãe pode desenhar esse personagem na sua paisagem. Ah, o papai criou um outro personagem, a titia, a vovó, meu primo. E aí eles podem desenhar os personagens que eles criaram na paisagem que você fez. Combinado? Legal, né? Então, aqui, agora a gente vai relembrar essas últimas unidades que nós trabalhamos nesse trimestre, tá bom? Então, vamos relembrar algumas coisas que a gente aprendeu nessas últimas unidades. Então, tá aqui, ó. Eu aprendi que o círculo, o retângulo, o que mais? Quadrado e o triângulos são formas geométricas básicas. Então, nós vimos lá numa outra unidade sobre as formas geométricas nas artes. Né? Muitas pessoas utilizam as formas geométricas para criar suas artes, as suas paisagens. E a gente viu que o círculo, o retângulo, o quadrado e o triângulo são as formas geométricas básicas, ok? Vamos para o segundo? Nós descobrimos que as formas geométricas estão presentes no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente consegue identificar as formas geométricas em vários objetos, como na televisão, porta, janela, roupa, lâmpada, lustre, caixa de sapato, não é verdade? Então, as formas geométricas, elas estão presentes no nosso dia a dia. Placas de trânsito, a gente consegue identificá-las, ok? Agora, nós descobrimos que a gente pode inventar danças e movimentos também com bases em formas geométricas. Lembra que nós vimos as formas e as danças com formas, né? As danças circulares que nós aprendemos, não é mesmo? Então, as formas geométricas, elas também são capazes de inventar danças. E aprendemos também que imagens podem ser um objeto de inspiração para criar músicas e histórias. Então, uma simples imagem, a gente pode criar uma música por meio dela e também uma história. Isso a gente precisa fazer o quê? Usar as nossas imaginação. E nós descobrimos que posso criar histórias observando uma imagem. Então, olha que interessante. Por meio da nossa imaginação, a gente consegue realizar um monte de coisas. Eu posso ver uma imagem e criar uma história. Eu posso ver uma imagem e criar uma música, não é? Isso a gente só precisa utilizar a nossa imaginação, ok? Então, coloquem aí, anotem bonitinho. E a nossa linha de chegada das 4 últimas unidades que vimos, das 5 a 8. Então, vocês vão colocar um xizinho aqui, se entendeu, se mais ou menos e se não entendeu. Lá na unidade 5, nós vimos sobre criar desenhos, pinturas e esculturas usando formas geométricas. Você entendeu? Mais ou menos ou não? Marca o X. Na unidade número 6, nós experimentamos movimentos de danças inspirado nas formas circulares. Você entendeu sobre isso? Sim, mais ou menos ou não? Marca o X. Na unidade número 7, escolhi paisagens e inventei sonoridades para elas. A gente inventou sons para as imagens. Entendi? Mais ou menos ou não? Marca o X. E criei uma história com base em uma imagem. Você entendeu que utilizando a nossa imaginação é possível criar uma história olhando para uma imagem? Sim, mais ou menos ou não? Aí, essas são as respostas pessoais de vocês, ok? E aí, depois dessa página, tem uma página de desenho livre, que você pode fazer o desenho que você quiser. Combinado? E por hoje é só. Fiquem com Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo no coração e até amanhã.